Bom dia a todos! Espero que todos estejam muito bem e com muita saúde. Hoje, o nosso tema é o uso dos porquês. Então, vamos lá? Quando devemos utilizar o porquê separado e sem acento? Você sabe? Vamos ver? Então, vamos lá. O uso dos porquês. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento. Vamos aprender? O primeiro porquê é o porquê separado e sem acento, que utilizamos para fazer perguntas diretas ou indiretas. Vamos ver? Então, porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. Perguntas diretas e indiretas. Pode ser substituído por qual motivo. Exemplo, pergunta direta. Por que o céu é azul? Porquê separado e sem acento. Início de pergunta, o porquê todas as vezes terá que ser separado e sem acento. Quero saber por que o céu é azul. Pergunta indireta. O porquê aparece no meio da frase, porém não deixa de ser uma pergunta. Porquê separado e sem acento. Lembrando que na pergunta indireta você pode, para não se confundir, trocar o porquê por qual motivo, pela palavrinha por qual motivo. Quero saber por quê, quero saber qual é o motivo do céu ser azul. Então, quando isso acontece, o porquê é separado e sem acento. Aprendeu? E agora? Quando utilizamos o porquê junto, sem acento. Porquê junto, sem acento. Este porquê é utilizado para dar uma resposta, uma explicação e pode ser trocado. Este porquê junto sem acento tem o sentido de pois. Então, porquê junto sem acento é usado nas respostas, explicações, pode ser substituído por pois. Vim aqui porque quero falar com você. Vim aqui, pois quero falar com você. Vim aqui porque quero falar com você. Não consegui sair de casa porque choveu muito. Não consegui sair de casa, pois choveu muito. Entenderam? Quando o porquê pode ser substituído por pois, então ele será junto e sem acento, né? Então, você percebe que aqui há uma explicação, uma justificativa da visita. Vim aqui porque quero falar com você. E agora, vamos ver quando utilizarmos o porquê separado e com acento. O porquê separado com acento é utilizado sozinho ou ao final da frase. Vamos entender? Então, porquê separado e com acento aparece no final de frases ou sozinho. Você nunca sai com suas amigas. Ponto.
Terminei a frase. Após a frase, por quê? Sozinho. Entenderam? Ele não vem completando frase nenhuma. Ele vem após o ponto, por quê? Interrogação. Encerra-se aí. Quando isso acontece, usa-se porquê separado e com acento. Você sabia que o porquê junto e com acento é um substantivo? Vamos entender melhor? Já o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Ele é um substantivo e geralmente antes dele antecede o artigo. Antes dele vem o artigo definido o ou o indefinido um. Vamos ver? Porque junto com acento é um substantivo. Pode ser substituído por motivo. Ele pode ser substituído pela palavra motivo. Vem acompanhado do artigo o ou um. Artigo definido, lembra? Indefinido. Não entendo o porquê de tanta confusão. O porquê, o artigo, o porquê que vem após esse artigo é junto e com acento. E em tudo que eu faço existe um porquê. Aqui ele vem no final da frase. Então, seguindo a regra do português, pode ser substituído por motivo. E em tudo que eu faço existe um motivo. Certinho? Substituiu? Ficou correto? Então, este porquê, ele é junto e com acento. Vamos revisar? Como utilizar o porquê separado sem acento, junto sem acento, separado com acento, junto com acento. Veja nesta frase. Eu quero saber por que o gato mia. Veja que o porquê é separado. Sempre que for pergunta, será separado. Sempre que for uma pergunta, o porquê vem separado. Veja agora este exemplo. O gato mia porque ele gosta. O gato mia porque junto sem acento. Porque junto sem acento. O gato mia porque ele gosta. Sempre que for resposta, será junto. Sempre que for uma resposta, o porquê vem junto e sem acento. Temos aqui mais um exemplo. O gato mia por quê? Neste exemplo, o porquê vem separado e com acento. No final, mais um exemplo. Eu vou explicar o porquê do gato miar depois. Eu vou explicar o porquê do gato miar depois. Porque junto com acento. Sempre que tiver o artigo o ou o artigo um na frente, tem acento. Lembraram? Se antecedendo este porquê tiver o artigo definido o ou o artigo indefinido um, este porquê é junto com acento. Então, vamos ao resumo. Porquê separado e sem acento para uma pergunta.
porque junto para uma resposta. E sempre que tiver no final da frase ou com o ou na frente, ganha acento. Então, aqui temos um pequeno exercício. Correto, letra A, não sei o porquê disso. Letra B, porque você quer saber. Letra C, vou estudar porque preciso passar. Letra D, você não fez a lição por quê? Pense e me responda que porquê eu usaria em cada uma. Não sei o porquê disso. Porque junto com acento. Lembra? Antecedendo este porquê, temos aqui, olha, um artigo. Artigo definido. Após o artigo, porque junto com acento. Vamos à letra B. Note, então, que agora é uma pergunta. Por que você quer saber? Sempre que for uma pergunta, inicia-se com o porquê separado e sem acento. Próximo, vou estudar porque preciso passar. Lembra da regrinha? Resposta, porque junto sem acento. E letra D, você fez a lição por quê? É uma pergunta? Então, porque tem que ser separado. Mas ele vem no final da frase? Então, coloca acento nele, certo? E esta foi nossa aulinha sobre o uso dos porquês. Então, utilizamos porquê separado e sem acento quando queremos fazer uma pergunta, ok? Utilizamos o porquê junto sem acento quando vamos dar uma resposta ou uma explicação. Agora, utilizamos o porquê separado e com acento. Utilizamos o porquê separado e com acento ao final de frases interrogativas. Já o porquê junto e com acento está sempre acompanhado do artigo o ou Lembra? E esta foi nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula!